Bom dia, pessoal, tudo bem? Professor Jorge, começando então a nossa aula 10, que é a nossa aula de regra de 3, que encerra a semana 3 do nosso preparatório. Caramba, já temos 3 semanas juntos aí nesse trabalho aí, preparando para a prova do Enseja. Vamos até o dia 25 do 4, juntos, tá, galera? Enfim, regra de 3 é um assunto extremamente importante e que, junto com razão e proporção, cai bastante. Não? Então, essa semana, estudar os assuntos dessa semana são de fundamental importância para você, tá certo? Não deixa de fazer isso, não deixa de estudar a fundo esses assuntos, beleza? Mais tarde eu vou subir também, junto com o vídeo, os exercícios da lista de razão e proporção e regra de 3. Vamos lá, então o que é essa tal dessa regra de 3? A regra de 3 é um modelinho, né, que a gente utiliza para a resolução de problemas de proporcionalidade. Então, deixa eu botar aqui, vamos lá. Problemas de proporcionalidade. Bom, Jorge, legal. Utiliza para resolver problemas de proporcionalidade. Mas o que são problemas de proporcionalidade? São problemas onde estão envolvida a ideia de proporção. Exemplo, né? Vamos lá. Se eu vou à padaria e compro um pão, tá certo? E esse centavos, tá certo? Vou botar aqui, centavos, tá certo? Eu percebo que, já que um pão custa 50 centavos, eu percebo que 2 pães vai custar R$ 1. Ué, mas por que eu consigo perceber? Eu só consigo perceber isso porque existe uma proporcionalidade. Aonde é que está essa proporcionalidade, Jorge? Simples, ó. Daqui para cá você multiplicou por 2, não foi? Então daqui para cá, você também, deixa eu aumentar a tela aqui, só um segundo. Daqui para cá, você também vai multiplicar por 2. E isso é a proporcionalidade. É você perceber que você está diante de um problema aonde, se você multiplicar uma grandeza do problema, no caso, as grandezas envolvidas aqui são pão e o valor que você vai pagar pelo pão, né? Se você multiplicar uma grandeza por um determinado valor, a outra também será multiplicada ou dividida por esse mesmo valor, tá? Ou seja, vamos lá. Se eu comprar 10 pães, eu vou multiplicar esse valor aqui por 10, não é isso? Ou seja, 10 pães. Logo, eu vou também multiplicar esse valor aqui por 10. Ou seja, se um pão custa 50 centavos, né, 10 pães custará o quê? R$ 5. Tá certo, gente? Beleza? Ou seja, isso é a proporcionalidade. Isso é um problema de proporcionalidade. É você perceber que se você multiplicar um, o outro será multiplicado. Se você multiplica pelo mesmo número, tá? Se eu multiplico um por 100, o outro vai ser multiplicado por 100. Ou há situações em que também você tem um problema de proporcionalidade quando você multiplica um por 10 e o outro é dividido por 10, tá? E aí a gente já vai falar sobre isso. Então, por exemplo, vamos lá. Tem 2 tipos de problema de proporcionalidade. Vamos falar disso logo. Ó. Proporcionalidade direta. Proporcionalidade direta. E problemas onde você tem a proporcionalidade inversa. Tá? Então, assim, ó, proporcionalidade direta, proporcionalidade inversa. Vamos entender isso. Proporcionalidade direta é como no caso do pão aqui. Tá? Eu percebo que se eu multiplico um por 10, o outro também é multiplicado por 10. Essas grandezas elas se comportam indo na mesma direção. Né? Se eu aumento uma, a outra aumenta também. Se eu diminuo uma, a outra diminui. Ou seja, ao invés de comprar 10 pães, se eu comprar 5 pães, o preço vai cair. Na mesma proporção. Ou seja,
multiplicado pelo mesmo valor. Tá legal? Então, aqui nós temos um exemplo de proporcionalidade. Proporcionalidade direta. Tá, gente? Então é isso. Direta. Uma grandeza vai estar sempre comparando duas grandezas, né? A outra aumenta junto, na mesma proporção, ou seja, multiplicada pelo mesmo valor ou dividida pelo mesmo valor, beleza? Agora, na proporcionalidade inversa, e aí eu vou pegar então um exemplo aqui, ó. Deixa eu chegar um pouquinho mais para cá, para o canto. Proporcionalidade inversa é o seguinte, por exemplo, se eu levo 2 horas para ir ao centro da cidade, se deslocando com o meu carro a 40 km por hora, tá certo? Se eu, em algum momento, quisesse modificar, né? Ó, eu não posso levar 2 horas para chegar ao centro da cidade. Eu preciso chegar mais rápido. Se eu preciso chegar mais rápido ao centro da cidade, o que eu vou fazer com a minha velocidade? Chegar mais rápido é diminuir o tempo, não é isso? Chegar mais rápido é diminuir o tempo. Se eu diminuo o tempo, eu tenho que, obrigatoriamente, aumentar a velocidade. É isso? Então, veja bem, se eu dobrasse a minha velocidade, ou seja, se eu andasse a 80 km por hora, né, se eu saísse de 40 para 80, automaticamente eu iria dividir por 2 o meu tempo. Tá? Então, veja, aumentei a velocidade, naturalmente reduzo o tempo para chegar ao centro da cidade. Certo? Olha como é que elas se comportam de maneira inversa. Aumento a velocidade, diminui o tempo. Certo? Abaixo a velocidade, o tempo aumenta. Abaixo a velocidade, o tempo aumenta. Pronto. Tá aí. Essa é a ideia da proporcionalidade inversa. Tá? Então, isso é o que diferencia, né, as grandezas que se comportam de maneira diretamente proporcional e as grandezas que se comportam de maneira inversamente proporcional. Tá? Jorge, isso é importante? É. Por quê? Porque a maneira como a gente vai executar a regra de 3 vai depender dessa leitura. Tá? A regra de 3 ela vai ser feita em 3 etapas. A primeira é a montagem. A segunda é a hora em que eu vou saber se as grandezas que estão envolvidas na regra de 3 se comportam de maneira diretamente proporcional ou de maneira inversamente proporcional. E a terceira é a execução. É onde eu vou fazer a regra de 3. E a execução ela vai ser diferente de acordo com o que você perceber nessa etapa, de se ela é diretamente ou inversamente proporcional. Galera, a grande maioria das questões, dos exercícios, né, que a gente faz ao longo da escola, trabalham com grandezas diretamente proporcional. Tá? Então, a gente acha que tudo... Primeiro, a gente acha que tudo usa a regra de 3. Não é tudo, só os problemas de proporcionalidade. Ou seja, como eu dei o exemplo, por exemplo, um pão custa 50 centavos, 2 pães custam R$1. Ou seja, eu multipliquei aqui por 2, multipliquei aqui por 2. Isso é proporcionalidade. Por exemplo, se eu já fizesse uma promoção na padaria, um pão custa 50 centavos, 2 pães custam 80, aí já quebrou a proporcionalidade. Esse problema não pode ser resolvido por regra de 3. Entendido? Então, quando a gente estiver fazendo o problema, a gente vai ter que fazer essas 3 coisas para resolver por regra de 3. Tá? Só perceber, então, né, que se trata de um problema de proporcionalidade e depois que eu montar a regra de 3, saber se ela é diretamente ou inversamente proporcional. Como eu faço isso? Você vai perceber pelo movimento que você vai dar às grandezas. Se eu aumentar o número de pães, aumenta o preço. Se eu diminuir o número de pães, diminui o preço que eu vou gastar. O valor que eu vou gastar, não o preço, né? Mas o valor que eu vou gastar. O preço continua sendo 50 centavos. Mas o valor que eu gasto é menor.
Se eu aumento a velocidade, diminui o tempo. Ó, aumentei a velocidade, diminuiu o tempo. Então, inversamente proporcional. Tá? Vamos lá. Vamos resolver, então, dois exemplozinhos para a gente entender melhor na prática como funciona. Tá? Vamos lá. Uma determinada receita de pão leva 1,5 xícaras, ó, 1,5 xícaras de chá de farinha de trigo. Tá. Para medir esse ingrediente, dispõe-se apenas de uma colher de sopa. Considere que 1 xícara de chá de farinha, então veja, a xícara de chá de farinha de trigo equivale a 168 gramas. E uma colher de sopa equivale a 12 gramas. Então, a xícara, equivale a 168 gramas. A colher de sopa, 12 gramas. Bom, ele quer saber, no final das contas, o número de colheres de sopa de farinha necessário para fazer a receita. Tá. Ele precisa de 1,5 xícaras, só que ele só tem a colher de sopa para medir. E aí ele quer saber, com os dados que ele colocou, quantas colheres de sopa ele vai ter que usar. Bom, primeira coisa é o seguinte. Ele precisa aqui de 1,5 xícaras, ele precisa de 1,5 de farinha de trigo. A gente sabe que em 1 xícara, né, a gente sabe, ele dá, né? A gente sabe porque ele dá, né? Ó, a gente sabe que 1 xícara de chá de farinha tem 168 gramas. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é, eu vou pegar 168, multiplicar por 1,5. Bom, para quem não percebeu, qual é a ideia aí? Eu quero saber o total de gramas de farinha de trigo que eu vou usar. Se eu preciso de 1,5 xícaras, eu vou multiplicar o que tem numa xícara por 1,5. Bom, esquece a vírgula nesse momento. 5 vezes 8 vai dar 40, vai 4. 5 vezes 6 vai dar 30, mais 4, 34. Vai 3. 5 vezes 1, 5, mais 3, 8. Bom, quando a gente vai multiplicar por 1, basta repetir, né? Então, 8, 6 e 1. Bom, aqui vai baixo 0. 8 mais 4, 12. Vai 1. 8 mais 1, 9. Mais 6, 15. Vai 1. E aqui 2, 520. Bom, agora, como tem a vírgula, uma casa decimal depois da vírgula, então eu vou tirar aqui uma casa decimal. Ou seja, cheguei à conclusão de que eu vou precisar de 252 gramas de farinha de trigo. Tá? Então, olha só. Já que eu preciso de 1,5, então 252 gramas, tá? De farinha de trigo. Beleza. Agora eu vou montar então a regra de 3. Por que é de proporcionalidade, Jorge? Sim, porque olha lá. Uma colher de sopa, vamos botar aqui, ó. Uma colher de sopa tem 12 gramas. 2 colheres de sopa tem 24. Ó, se eu multiplicar por 2, vou multiplicar por 2. Então tá aí. É um problema de proporcionalidade. Eu sei que, vamos lá, quais são as grandezas envolvidas? Colher de sopa, que está em gramas. Não, desculpa, peraí. Colher de sopa, é o número de colheres de sopa, né? E o peso dessa colher de sopa, né? Vamos botar aqui a massa, né? Dessa colher de sopa, que está em gramas. Bom, por que você colocou, Jorge, que está em gramas? Porque esse dado ele é importante? Sim. Quando você for montar, você vai montar tudo que representar, né, o peso. Vou mostrar para vocês e depois eu vou explicar. Olha só. Uma colher de sopa equivale a 12 gramas. Tá certo? Uma colher de sopa equivale a 12 gramas. Eu quero saber quantas colheres de sopa, né, para eu chegar ao total buscado, que é de 252 gramas. Bom, e aí, aqui era o que eu estava explicando antes, né? Quando a gente monta, repara que a massa vai ficar sempre embaixo da massa, a colher vai ficar sempre embaixo da colher. E quando você coloca um número aqui embaixo do outro, eles têm que estar na mesma unidade de medida. Por isso eu coloquei aqui, destacando que está em gramas. Por quê? Porque se algum deles estivesse em quilograma, eu teria que passar ou os dois para quilograma,
ou tirar de quilograma e passar para grama, né? Ou seja, o de cima e o de baixo tem que estar na mesma unidade, sempre, tá? O resultado, por exemplo, que eu vou obter, como aqui está em colheres, vai estar em colher, tá bem? Pois bem, montei. Reparem, ó, então eu tenho cuidado de botar lá, ó, as grandezas envolvidas, tá certo? Massa, né? E a colher de sopa, para na hora de eu montar eu não trocar, tá? Tudo que for massa eu vou colocar aqui, tudo que for colher eu vou colocar aqui. Beleza. Montei. Agora eu vou, na verdade, verificar. Agora a gente vai para a segunda etapa. A primeira etapa já foi. Agora eu vou verificar o tipo de grandeza que está sendo trabalhado aí. O que é o tipo de grandeza? Se elas são diretamente proporcionais ou se elas são inversamente proporcionais. Como fazer isso? Molezinha. Veja, se eu aumentar o número de colheres de sopa, a quantidade de farinha de trigo vai ficar maior ou vai ficar menor? Mais colheres de sopa, mais farinha de trigo. Mais colher de sopa, mais farinha de trigo. Ou seja, diretamente proporcional. Diretamente proporcional. E aí, galera, agora que a gente já analisou essa segunda etapa, a terceira é a execução. Como é que a gente faz quando é diretamente proporcional? Galera, para resolver problemas diretamente proporcional, a gente multiplica cruzado, tá certo? Ou seja, x vezes x é igual a 52 vezes 1, tá? Então, olha lá, 12 vezes x é 12x. E 252 vezes 1 dá 252. Para eu achar o valor de x, tem que passar esse 12 que está aqui multiplicando para lá dividindo. Então vai ficar 252 dividido por 12. Bom, para quem ainda está engatinhando aí na divisão, vou fazer aqui no cantinho, hein? Olha aqui, ó. 252 dividido por 12. Vamos baixar 25. Vai dar 2. 2 vezes 12 vai dar 24. Para 25 falta 1. Baixo 2, 12. Ó, quanto que multiplicado por 12 vai dar 12? O próprio 1. Resta 0. Resultado. O nosso x vai ser igual a 21. 21 o quê? Ó, colheres de sopa. Então, acabei de encontrar o resultado do meu problema. O que a gente buscava, né? Ele queria saber quantas colheres de sopa ele utilizaria para fazer o tal do pão, né? Com 252 gramas, tá certo? Então, tá lá, 21 colheres de sopa. Beleza, gente? Então, montei a regra de... Primeiro descobri, ó, tem a proporcionalidade, depois eu montei a regra de 3. Depois que eu montei a regra de 3, eu verifiquei se ela é diretamente ou inversamente. No caso, era direta. Sendo direta, multiplica cruzado e resolve o problema. Bom, ó, uma por hora, se a sua velocidade passar a ser de 16 km por hora de forma constante, quanto tempo ele levará para percorrer esse mesmo quarteirão? Bom, no exemplo que eu dei anterior, eu já dei a dica, né? Velocidade e tempo são as grandezas envolvidas aqui. Então, vou botar, ó, velocidade e tempo. Velocidade está em quilômetro por hora. E o tempo está em minutos. Então, ó, grandezas que eu vou colocar na mesma coluna, né? Nessa parte da velocidade tem que estar na mesma unidade. E elas estão. Porque olha aqui, ó, aqui eu tenho 8 km por hora e aqui eu tenho 16 km por hora. Então, sem problema, não preciso ajustar nada. Tá? Aqui o tempo é em 50 minutos e aqui é o que ele quer saber. Ele quer saber quanto tempo vai levar, né? Já que ele aumentou a velocidade. Bom, montagem está feita. Depois da montagem feita, próxima etapa. Então, só grifar aqui para destacar, né? Próxima etapa, saber se é diretamente ou se é inversamente proporcional. Bom, olha lá. Correndo a 8 km por hora, ele leva 50 minutos.
Se ele aumentar a velocidade, o tempo vai fazer o quê? Diminuir. Aumentou a velocidade da corrida, o tempo vai diminuir. Portanto, inversamente proporcional. Tá, beleza. Se são inversamente proporcionais, a gente já verificou que são, como é que a gente faz? A multiplicação é feita em paralelo, tá certo, gente? A gente não vai multiplicar cruzado como a gente multiplicou no exemplo anterior, onde era direta, tá certo? Quando a gente percebe, quando a gente verifica e vê que é inversamente proporcional, a gente multiplica em paralelo. Daí vai ser o seguinte, 16 vezes x é igual a 8 vezes 50. Não vou multiplicar, vou passar esse 16 que está aqui multiplicando para lá dividindo, para isolar o x, né? Eu não vou multiplicar porque eu vou trabalhar simplificando dessa vez, tá? O 16 que estava lá multiplicando veio para cá dividindo. Aí o que eu vou fazer? Como a gente está diante de uma fração, numa fração, se eu dividir em cima e embaixo pelo mesmo valor, não altera, né? Então, olha aqui, dividindo aqui por 8 vai dar 1, dividindo aqui por 8 vai dar 2. Bom, daí, eu fico com 50 vezes 1, que dá 50. Dividido por 2. 50 dividido por 2 vai dar 25 minutos. Como eu sei que é em minutos, eu sei que é em minutos. Por quê? Porque a entrada do meu problema aqui, era em minutos. Então, a saída vai ser também em minutos, tá? Então, tá aqui, típico problema, né, de proporcionalidade. Olha lá. Dobrei a velocidade, dividi por 2 o tempo, né? Ou seja, proporcionalidade inversa. Dobrei o outro ficou dividido por 2, tá? Então, esse atleta levaria 25 minutos. Então, um exemplinho de diretamente proporcional, o outro exemplinho de inversamente proporcional. Resumindo, regra de 3 se aplicam a problemas de proporcionalidade, que são problemas aonde você multiplica as grandezas ao mesmo tempo, ou multiplica uma e a outra divide pelo mesmo valor, tá certo? Depois que eu percebo que há proporcionalidade, eu posso aplicar a regra de 3 numa boa. Primeiro, faço a montagem, colocando as grandezas, né? E os valores que eu tenho dessas grandezas. Depois, verifico, né? Se é diretamente proporcional ou se é inversamente proporcional. Como é que eu faço isso? Aumento uma, faço exercício de pensamento, dizendo, se eu aumentar essa grandeza, a outra aumenta? Diretamente. Se eu aumentar essa grandeza, a outra diminui? Inversamente. Beleza. E, por último, a execução. Caso seja diretamente, faz o cruz-credo, ou seja, multiplica cruzado, né? E resolve. Caso seja inversamente, multiplica em paralelo e aí resolve. Galera, essa foi a nossa aula de regra de 3, matéria importantíssima para a prova do que seja. Essa é mais uma aula do nosso curso que está preparando você para a prova do que